Se você está começando no bonsai, ou já tentou e não deu certo, provavelmente você está errando nessas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. E o pior, ninguém fala isso para quem está começando. Se eu tivesse sabido disso no começo, teria economizado muito, mas muito tempo. A primeira coisa que eu quero falar para você, iniciante, né, é que não compre bonsais muito caros de cara. Né? Não tente adquirir plantas de alto valor quando você não consegue diferenciar o que dá valor no bonsai. Né? Isso é fundamental para que você não comece gastando muito dinheiro e depois se arrependa seriamente. Porque, de verdade, o mercado de bonsai no nosso país ele é regido por uma certa ignorância. Na verdade, as pessoas que comercializam bonsai, a maioria, claro, não pode generalizar, né, contam com a sua ignorância para conseguir vender uma planta de baixo valor por um preço muito alto. Então é muito prudente que nesse começo você primeiro se dedique a entender o que dá valor a uma planta. Isso vai demorar um certo tempo. Então a primeira dica muito importante é não invista em bonsais muito caros de cara, tá? Principalmente bonsais prontos. Né? A gente vai conversar com detalhes no que você precisa investir de cara durante esse vídeo, então fica aí. Mas isso nem é o que mais trava você no começo. A verdade é que a maioria das pessoas começam, né, quando me interessei pelo bonsai, me encantei, vi um bonsai, e a pessoa começa querendo aprender a fazer bonsai. Isso é um caminho errado, tá? Já adianto para vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber quando você se propõe a fazer bonsai é uma tríade, né? É um triângulo de conhecimento, que é rega, substrato e adubação e insolação. Né? Isso é a primeira coisa que você vai precisar dominar para conseguir fazer bonsai. Porque o bonsai é uma arte muito especial. A gente está lidando com a matéria-prima viva. E se você não consegue mantê-la viva e saudável, o bonsai não acontece, gente. Então o que você precisa saber de cara, né, e dominar é a quantidade de sol que você vai oferecer para sua planta, né? O tipo de substrato que o bonsai precisa para se desenvolver, a quantidade de água, né? E a periodicidade que você vai ofertar essa água para sua planta, porque se você não domina isso, nada funciona. E de fato, é logo nesse começo, por não dominar essas coisas que eu estou conversando com vocês, que a grande maioria dos iniciantes desiste. E a outra coisa que você precisa saber que a grande maioria, 99% dos iniciantes cometem esse erro, eu cometi, e todos os bonsaístas que eu conheço cometem esse erro, é você virar um acumulador de plantas no começo. Isso é um movimento muito errado. A gente quer pegar qualquer coisa para fazer bonsai, a gente vê uma planta qualquer na rua, já quer levar para casa e vou fazer bonsai com ela, e às vezes não é a melhor espécie para você usar para fazer bonsai, normalmente não é, tá? Porque a gente tem espécies consagradas que vão te ajudar muito a conseguir fazer bonsai, porque elas são mais resistentes, respondem melhor às técnicas de bonsai. Então, o que você precisa fazer nesse começo? Você precisa dar uma estudada com as suas espécies melhores para o seu clima, para a sua região, que respondem bem às técnicas de bonsai, que as pessoas já usam para fazer bonsai. E mais do que isso, é muito legal que você invista em poucas espécies, porque assim você vai dominar, vai entender aquelas espécies com maior facilidade do que você sair colecionando e ter milhões de espécies no seu viveiro e cada uma tem uma necessidade diferente, responde às técnicas de maneira diferente. Então é muito importante que você realmente fique íntimo de algumas poucas espécies de bonsai no começo. Isso vai aumentar muito o seu sucesso e a rapidez com que você vai conseguir fazer bonsai. E uma outra coisa que você deve ter em mente, né, que a ordem desse vídeo não foi aleatória. E para você fazer isso que eu vou falar agora, você precisa ter dominado a etapa anterior. O que é? É você sair pegando qualquer mudinha fininha também. Não que não seja legal você começar um bonsai de semente, de estaquinha, mas isso também vai te demandar um longo tempo e talvez você leve a vida inteira para tentar fazer um bonsai com ela e não consiga. Então é muito interessante que nesse começo, além de poucas espécies, como eu falei, você tente adquirir, assim que você dominou o cultivo, também como eu falei, adquirir materiais um pouco melhores, um pouco mais adiantados, um pouco mais grossos, com potencial para bonsai. Então, com isso, você também vai acelerar demais o seu processo de bonsai. Isso que eu falei, de você não colecionar espécies, ter poucas espécies, investir em materiais um pouco melhores assim que você dominar o cultivo, isso por si só já vai fazer uma diferença absurda no seu bonsai. Mas agora vem o que acelera tudo de verdade, né? Mas antes eu quero dar um recado para você. Se você está começando agora, está precisando de algum material, uma tesoura, um alicate, na nossa loja Bonsai Online, que vai aparecer aqui embaixo, lojabonsaionline.com.br, a gente está com uma seleção de ferramentas maravilhosas, num preço excelente. Então vale muito a pena dar uma conferida lá. Entre aqui nesse link, lojabonsaionline.com.br, e dá uma conferida lá. Eu trouxe algumas ferramentas do Vietnã num preço imbatível, então vale muito a pena que você confira. E mais um recado rápido, se você quiser adiantar muito o seu processo e evitar muitos erros, né, porque a maneira mais certa de evitar um erro é aprender com quem já errou. Mas aqui nesse canal a gente tem uma área de membros que vai resolver todas as suas dúvidas, as dúvidas que vão aparecer no processo, né, que galho eu tirar, como é que eu faço, como é que eu otimizo essas técnicas.
Então, é praticamente um curso contínuo, né, de formação em bonsai, então não deixe de virar membro do canal. Mas vamos ao próximo tópico. Como eu falei, vai acelerar demais o seu processo de bonsai. Vamos lá. Então, o próximo tópico, como eu falei, ele é muito importante. Durante esse processo de bonsai, a gente vai precisar, uma das coisas mais difíceis, inclusive, é a gente ganhar a visão de bonsai. E a visão de bonsai a gente não pega sozinho. A gente precisa de alguém para passar pra gente. A visão de bonsai é como essa vela aqui, né? Ela é passada de uma pessoa para outra, como essa chama passou para cá. Então, é muito importante que você busque alguém que faça um bonsai que você gosta, que você olhe assim e fale assim, cara, esse bonsai que eu quero fazer. E busque essa pessoa para aprender, para pegar essa visão dela, porque isso vai adiantar demais o seu processo. E de verdade, eu olho pela internet e eu vejo que é aí que a maioria das pessoas param, né? Elas não vão atrás dessa visão e ficam anos e anos tentando fazer bonsai do nada e não conseguem chegar a lugar nenhum. Eu mesmo posso dizer que eu só comecei a fazer bonsai quando eu fui estudar com meu mestre no Vietnã, porque lá ele me passou essa visão. E o mestre que é mestre, né, é muito interessante porque ele sabia que eu precisava disso. Então ele sentava comigo e ficava me mostrando fotos de bonsai, né? Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Ficava me mostrando fotos de bonsai em livros e falava, Wagner, olha isso aqui, né? O que tá errado aqui? O que a gente podia melhorar nessa planta aqui? E isso bonsais, assim, maravilhosos, que você olha assim e não vê defeito nenhum. Você não vê defeito nenhum porque você ainda não tem a visão de bonsai, essa aqui é a verdade. E quando o cara tem a visão, ele vê defeito em tudo que é planta. A planta mais maravilhosa do mundo, ele fala, pô, isso aqui podia ser melhor aqui, a gente podia mudar aquilo ali que ia ser muito melhor. E assim eu ganhei essa visão dele. E a partir daí o meu bonsai mudou completamente e hoje eu faço um bonsai que me agrada. Então, gente, preste atenção no que eu tô falando, acredite. Não fique dando cabeçada. Você dominou o cultivo, você conseguiu materiais, então é a hora de você investir na sua visão de bonsai. E como no exemplo da vela, a visão não vai vir do nada, a não ser que você seja um gênio, tipo Leonardo da Vinci. A visão ela tem que vir de algum lugar, de uma outra pessoa. Então a visão vai ser passada para você e por isso que essa etapa é tão importante, vai te adiantar tanto no processo de bonsai. E contando um pouquinho mais da minha experiência, só de você estar do lado de uma pessoa que tem a visão, você começa misteriosamente a enxergar também e você ganha muito mais até do que você imagina. Quando eu voltei do Vietnã, eu comecei a fazer coisas aqui que eu nem tinha visto lá no Vietnã e parece que a coisa, existe uma transmissão ali quase de coração para coração e a coisa se firma em você, esse conhecimento vem para você. Então, como eu falei, não negligenciem isso, né? Procurem realmente uma pessoa, mas como eu falei, uma pessoa que faz o bonsai que te agrada. Não adianta ser qualquer pessoa, porque você vai ganhar aquela visão que aquela pessoa tem. Se você procurar uma pessoa que faz um bonsai que você não gosta, você vai ganhar a visão dela e vai fazer um bonsai que você não gosta. É muito simples assim. E uma vez que você ganhou essa visão, aí tá na hora de a gente dar o último passo, que é rumo à lua, né? Que agora é o que você vai realmente virar um artista de bonsai e vai dar aquele salto quântico para fazer o bonsai que você quer e o bonsai que vai te deixar orgulhoso, que vai te transformar realmente no artista de bonsai. Então, recapitulando rápido para a gente ir para esse ponto tão importante. A gente falou que no começo você deve investir com consciência, né? Não comprar plantas que você não entende de cara, não gastar dinheiro que você não precisa gastar, depois a escolher materiais que vão servir realmente para você, não ficar perdendo tempo tendo um monte de mudas e depois investir em cultivo para você manter essas plantas vivas e após isso encontrar uma pessoa para você receber essa visão tão importante de bonsai para você realmente começar a caminhar sozinho. Senão você vai precisar sempre de uma pessoa te falando o que fazer, que é onde a maioria também fica. Tá? Então, dito isso, o que você precisa fazer agora? Você já tem a visão de bonsai, você já sabe cultivar. Então, o próximo passo, salto quântico, como eu falei, é você desenvolver a sua arte observando exemplo. O que eu quero dizer com isso? Wagner, o que você quer dizer com isso? Você precisa olhar muitas plantas de nível, né? Procure plantas aí de fora, plantas que você acha maravilhosa. Estude as plantas, né? Olhe a planta e tenta entender a estrutura da planta, como é que o cara fez aquilo. O leigo, ele olha para o bonsai e não vê o bonsai. Wagner, o que você quer dizer com isso? A visão dele não penetra a copa. Ele olha, é impressionante isso. Você mostra um bonsai pro leigo e ele fala, nossa, que maravilhoso. Se você tapar o bonsai e perguntar para ele, como é que era esse bonsai? Desenha aí para mim como é que eram os galhos dele. Ele não vai saber desenhar, porque a visão dele não viu o bonsai. Ela olhou o bonsai, mas não viu o bonsai. Então você precisa desenvolver essa visão que realmente vê o bonsai, que entende a estrutura, que entende como aquele bonsai foi feito. Né? Quando a gente vê um bonsai assim, não basta a gente olhar. A gente tem que ver, caramba, onde é que está o primeiro galho? Onde é que está o segundo galho? Como é que esse ápice está aqui? Né? Como é que ele fez essa estrutura de raízes? Essa é a forma que você vai conseguir
começar a deslanchar na sua arte, porque a partir daí, qualquer planta vira um mestre para você. Você olha um bonsai, você aprende muito com cada bonsai que você vê. Você olha só que movimento que esse cara fez aqui, e aquele movimento fica na sua cabeça, e a partir daí, você tenta fazer nas suas plantas. Mas não só isso. Esse é um mestre, os outros bonsais. Mas existe um outro mestre ainda mais poderoso. Mas antes de a gente falar dele, já deixa o like aqui se você está gostando do vídeo e para não perder os próximos vídeos também, porque assim o YouTube te avisa. E se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal agora para não perder os próximos vídeos. O outro mestre que a gente tem, que é muito poderoso, talvez seja o maior mestre, que tem sido o mestre de todos os bonsaístas desde o começo da história do bonsai. Lá no comecinho, quando as pessoas começaram a miniaturizar árvores, qual é esse mestre? A natureza, né? Se você quer fazer uma árvore em miniatura, você tem que entender o que é uma árvore. Você tem que olhar uma árvore e falar assim, cara, olha essa árvore. Por que ela é bonita? Por que os galhos dela me dão essa sensação de força, né? Essa majestosidade, né? Então você começa também a entender como é que uma árvore é feita pela natureza, né? Como é que ela posiciona os galhos. E juntando tudo isso, né? O mestre dos outros bonsais, o seu mentor que te deu a visão e a natureza, aí sim você vai virar um artista de bonsai de verdade. Tá? Aí começa a brincadeira séria, onde você vai conseguir expressar o seu lado artístico, o seu eu na sua planta. Porque no começo a gente só copia. A gente vê uma coisa, copia, vê uma coisa, copia. Quando você assimilar o ensinamento desses mestres todos, do seu mestre bonsaísta, dos bonsais que você vê e da natureza, a coisa acontece, né? Aí, como eu falei, é que começa o bonsai de verdade. Até agora a gente só estava ensaiando. E isso era o que eu queria que tivesse falado para mim lá no começo do bonsai. Teria me poupado 15 anos de erro de bonsai, se eu tivesse começado dessa forma, e por isso eu queria muito falar isso para vocês. E tenho certeza também, mais do que isso, que se você fizer tudo isso que eu tô falando desde o começo, você que tá iniciante aí, prestar atenção nesse vídeo, assimilar o que eu tô falando, o seu caminho vai ser totalmente diferente. E você vai chegar lá no final, onde a maioria das pessoas não chegam, que é realmente virar um artista de bonsai. Bem, vejo você no próximo vídeo, espero que tenham gostado. E se gostaram, se você entendeu o que eu falei aqui, é muito bom que você aprenda como é que acelera o seu bonsai de verdade, e para isso tem esse vídeo aqui. Dá uma olhadinha lá, porque esse vídeo não serve só para jabuticaba, ele vai clarear toda uma outra área do conhecimento de bonsai na sua mente. Então vejo você, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.